legal, ok. Você tem que se ligar. Sua garota vai ser maior que o Jobs. É isso. Maior que o Gates. Maior que o Pym. É isso. Maior que o Stark. Ao mesmo tempo. Tá, e você? O que você quer mais do que tudo? Sair com o Thor e o martelo dele. Ah, agora eu vou ter que cortar o vídeo. Por que você falou isso? Ok, deixa eu recomeçar. Não, eu só quero ser feliz pra sempre. Ah, feliz! Olá, antes de começar, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos meus vídeos, E antes de começar, já clica no botão de se inscrever aqui embaixo e clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. E se no final desse vídeo aqui você tiver gostado, dá o seu joinha. O YouTube entende que o nosso vídeo é legal e vai recomendar ele para mais pessoas assim. Lá em 2022, quando Pantera Negra Wakanda para Sempre foi lançado, eu acho que foi quase que um consenso entre os fãs de que tinha uma personagem que estava sobrando dentro daquela história. Essa personagem era a Riri Williams. E antes de mais nada, eu quero dizer que o fato dela estar sobrando na história não quer dizer que ela era uma personagem ruim ou que a atriz que estava interpretando ela era ruim. Pelo contrário. A Dominique Thorne estava excelente no filme, uma atriz super carismática, estava dando o melhor de si e entregando tudo que o papel pedia que ela entregasse. O problema é que aquela personagem não se encaixava naquele roteiro. Então, muita gente acabou não se afeiçoando por ela, muita gente acabou achando que ela era uma personagem chata e que, de fato, não teria um futuro para ela dentro do universo cinematográfico da Marvel. Foi por isso que quando a Marvel anunciou que ia ter uma série solo da Coração de Ferro, muita gente, como sempre tem, perguntou por quê, para quê, qual a necessidade de um projeto solo dessa personagem. E eu vou confessar para vocês que eu fui uma dessas pessoas. Eu estava completamente desinteressado em ver uma história da Riri Williams. De novo, eu não tinha achado que a atriz tinha sido ruim no filme. Eu só achava que a personagem em si não tinha muito a acrescentar. Eu não via um futuro para ela que não fosse ser uma cópia, talvez, do Tony Stark. E aí, quando eles anunciaram o projeto, eu ficava me perguntando para quê? Qual era a necessidade? Isso não ia levar a lugar nenhum. Esse questionamento ficou ainda mais forte quando esse projeto se tornou um projeto caótico dentro da Marvel. Muitos adiamentos, muitos atrasos, tudo parecia não tá dando certo, não tá indo para frente. E a gente sabe, eu sei, você sabe, que quando essas coisas começam a acontecer no determinado projeto, a gente já fica receoso, a gente já fica com medo. Provavelmente a qualidade vai ser afetada. Então, quando o Ironheart foi sofrendo de tudo isso, a confiança que o público tinha nesse projeto ia ficando cada vez menor, a minha também. E agora, depois de muitos anos, depois de 3 anos, a série finalmente lançou, pelo menos os 3 primeiros episódios. Eu venho aqui para dizer que como eu estava errado. Esse vídeo vai ser praticamente um meia-culpa, porque, como eu disse, eu fui uma dessas pessoas que não deu nada pelo projeto da Coração de Ferro. Eu fui uma dessas pessoas que não queria que ele acontecesse. E ele é simplesmente muito bom. Ele simplesmente mostrou que veio, mostrou que ele tinha um propósito e calou a boca de todo mundo. E a minha foi uma delas. Então, olha, Marvel, parabéns, viu? A série da Coração de Ferro, de novo, pelo menos os 3 primeiros episódios que foram lançados, ele é excepcional. Eles são muito bons, muito bem trabalhados, muito bem construídos. Não são perfeitos, até porque quase nada é perfeito, mas a Marvel acertou em cheio com essa história. E apesar de ficar claro, dentro do contexto do Coração de Ferro, que a Marvel claramente quer conectar essa história a algo maior, a gente sabe ali que tem todo o envolvimento do Capuz e uma entidade maligna que controla ele pelas sombras. Mas apesar disso, apesar de ter essa grande ponte para o que há de maior dentro da MCU, a trama da série, a história da série, não é sobre isso. E esse pano de fundo, o universo cinematográfico da Marvel que acontece ali atrás, ele simplesmente se apaga, ele simplesmente se torna irrelevante quando a série toca em temas muito mais humanos, muito mais pé no chão,
muito mais profundos. Acima de tudo isso, acima do grande universo Marvel, Coração de Ferro é sobre perda, é sobre luto, é sobre ter que lidar com essas coisas que nós não podemos enterrar, nós não podemos esquecer e enfrentar de frente aquilo que tenta nos destruir. Mesmo em uma história que parece levar a algo maior, Coração de Ferro brilha a nos mostrar os momentos mais humanos da Riri Williams, quando ela é obrigada a confrontar o seu maior trauma, aquilo que ela buscou esconder, aquilo que ela buscou olhar para o outro lado, aquilo que ela buscou não ter de enfrentar, mas agora ela é obrigada a enfrentar. A história começa quando a Riri Williams precisa desesperadamente de dinheiro para concluir o seu projeto, que é criar uma inteligência artificial semelhante ao Griot, que era a inteligência artificial que a Shuri usava em Wakanda para sempre. Só que ela precisa de dinheiro. E ela continua ali vendendo trabalhos para os estudantes do MIT. Depois de um incidente na sua oficina, ela acaba sendo expulsa da faculdade. Na busca de conseguir recursos, ela entra para a gangue do Capuz, que fazem ali os seus heists, e ela vê naquela oportunidade uma chance de conseguir dinheiro para financiar o seu projeto. Só que durante esse curso, ela escaneia a própria mente e acaba acidentalmente criando uma inteligência artificial que assume a forma da sua melhor amiga, a Natalie. O problema é que Natalie tinha falecido alguns anos antes, vítima de um tiroteio. E essa inteligência artificial, que nasceu das memórias da Riri Williams, ela também acaba tendo as memórias que a Natalie tinha, que a Natalie viveu junto com a Riri Williams. Então, essa inteligência artificial, a própria presença dela, obriga a Coração de Ferro a ter que lidar com o trauma daquilo que ela perdeu, com o trauma da morte do pai, com o trauma da morte da melhor amiga. Coisas que, de novo, ela havia escolhido ignorar e escolhido não lidar. E é quando o roteiro foca nesses momentos muito individuais da personagem, lidando com esses problemas mundanos, mas muito reais, muito próximos da nossa realidade, é ali que ele brilha. E a cereja do bolo disso tudo é o elenco. Parabéns para a direção de elenco da Marvel, porque todo mundo dessa série é incrível. Todos os atores, todas as atrizes, eles entregam muito, entregam demais. Todos eles estão muito bons, principalmente a gangue do Capuz. Todo mundo ali tem muita personalidade, todo mundo ali coloca um pouco de si dentro do personagem e acaba entregando demais, tornando esses personagens mais críveis e mais reais. Ressalva para o ator que faz o Capuz. De todos, eu diria que ele é o mais fraco, só que esses primeiros 3 episódios não deram tanta ênfase assim nele. Ele foi só uma preparação para aquilo que está por vir. Essa entidade maligna que a gente acha que ou é o Dormammu ou é o Mephisto, que já começa ali a dar sinais da sua presença. Mas ele é o mais fraco de todos, assim, fato. Mas tirando ele, todo o elenco é maravilhoso. São todos super carismáticos. Todos fazem você se importar com aqueles personagens. Fazem você ter empatia por eles, porque todos eles têm as suas motivações, todos eles têm os seus traumas, os seus problemas, as coisas que fazem com que eles sigam em frente, coisas que fazem com que seja entendível, que faz você compreender o porquê daqueles personagens estarem fazendo aquelas coisas. A parte técnica da série, ela deixa um pouco a desejar. Fica claro que todos os atrasos e todas as mudanças no cronograma da Marvel que fizeram com que o projeto do Coração de Ferro fosse empurrada para frente, fica visível que tudo isso influenciou, fica visível que tudo isso pesou a mão na parte técnica. Os efeitos visuais não são tão polidos assim, principalmente nas cenas em que tem planos fechados, em que o fundo ele é extremamente borrado, criando até uma sensação assim, estranheza em quem está assistindo, mas não chega a ser os piores efeitos da Marvel, longe disso, não te tiram da história, não atrapalham a sua experiência ao assistir a série. Então, se você, como eu, era uma dessas pessoas que não dava nada por Coração de Ferro, que não se importavam com esse projeto, que achava que esse projeto não ia ser bom, dê uma chance. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que se você for de coração aberto, você vai gostar. Eu vi muita gente criticando a série porque, segundo eles, ela tentaria de alguma forma diminuir o Tony Stark em favor da Riri Williams. E para mim é extremamente o contrário.
a série nos mostra que a Riri Williams e o Tony Stark são pessoas completamente diferentes e que a forma como eles trabalham uma em nada diminui o outro. São caminhos totalmente diferentes que eles vão ter que trilhar para chegar aonde eles chegaram. E eu tenho certeza que a Riri Williams, se tiver a oportunidade, vai ser uma personagem tão incrível quanto o Tony Stark foi. Então, se você quiser assistir Coração de Ferro, os 3 primeiros episódios já estão disponíveis no Disney Plus e os 3 episódios finais vão ser liberados no dia 1º de julho.